publicamos os arquivos de Twitter Brasil faz 2 dias e houve interesse em ler e eu acho vocês importante entender que a repressão que vocês estão experimentando agora no Brasil contra a liberdade de expressão está acontecendo por todas as partes do mundo. Os governos estão trabalhando juntos para oprimir a expressão livre. E uma coisa que deve dar medo, me dá medo, muito medo. Mas a situação no Brasil é pior, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o esforço de fazer a censura era através dos ONGs. O governo deu dinheiro para os ONGs e os ONGs pediram que o Twitter e o Facebook façam a censura. Mas aqui, com esse juiz Alexandre de Moraes, é uma coisa muito diferente. Ele é muito mais como um ditador. Ele demanda, especificamente, nos arquivos de Twitter, ele está ameaçando o advogado principal de Twitter. É uma coisa que eu nunca... I've never seen anything like that. Nunca vi nada assim. Era muito mais como um ditador. Não era... ele não estava pedindo de uma forma simpática. Ele parece como tyrannical, to be a tyrant. Tirano. E a outra coisa é que eu sou crítico de Twitter pre-Elon Musk. Eles eram muito politicamente corretos, eles trabalharam com o FBI, com a CIA e o Departamento de Segurança da Pátria, Homeland Security. Mas aqui, nessa situação no Brasil, foi o Twitter que tinha mais resistência ao governo que as outras companhias de tecnologia. Existe um dos arquivos que a gente tem que eles estão reclamando de Google e Facebook e Amazon, e foi uma coisa incrível. Eu acho muito ilegal e contra os termos de serviço das empresas tecnológicas que eles deram a informação privada. O Google e o Facebook, eles deram a informação privada ao governo brasileiro. E isso é uma coisa chocante, de verdade. E até o Google, existe um arquivo que eles dizem que o Google entregou como 200 gigabytes de dados ao governo. É incrível. Deve ser ilegal, eu acho ilegal. E agora a gente tem uma correspondência com essas companhias para perguntar. E meu companheiro, Eli Vieira, não sei se ele está. Eli, como se diz Eli em português? Eli e outro companheiro, David Agape, são os heróis da pesquisa aqui. E eles também, a gente estamos pedindo informação dessas companhias tecnológicas para entender o que aconteceu. E, bom, a última coisa que eu queria dizer é que eu vou continuar a lutar com vocês. Eu acredito nos países. Eu não tenho medo desse cara. Ele não é chadão para mim. Ele é uma outra coisa. Ele é... A gente tem a expressão em inglês que underneath every bully is a coward. Underneath every bully is a coward. Como se diz bullying em português? É bullying mesmo, mas é isso aí. Escondido atrás de um valentão sempre está um covarde. Ele é covarde. E eu digo isso porque ele é muito sensível, né? Você vê a minha conta em Twitter, tem pessoas que dizem coisas horríveis sobre mim, que não são verdades, né? Você é uma pessoa muito ruim, não. É normal, é como o mundo é. Mas ele quer botar as pessoas na prisão por fazer os insultos, sendo um absurdo. Então, os políticos, eles são narcisísticos, né?
Porque ele parece muito forte, mas ele é uma criança, né? Ele está chorando de uma pessoa, disse alguma coisa mal sobre mim. Como meus meninos têm mais coragem que esse rapaz. Então, mas outra coisa que eu queria dizer é que é sua responsabilidade a lutar para seus direitos, né? Tem essa democracia, tem que proteger e os senados não entendem a lei, você pode me corrigir, mas os senadores têm que exigir, né, que respeitem a democracia, respeitem a expressão, mas eu vou estar com vocês de qualquer forma, ok? Muito obrigado. Muito obrigado por todas as colocações. Acho que chamar Alexandre de Moraes uma pessoa sensível é muita caridade da tua parte. Ele é no mínimo um autoritário, um pouco descompensado já. E a questão do Senado, acredito que envolva também processos que julgam os senadores são julgados pelo STF, processos que deveriam julgar o STF são julgados pelos senadores. Então nós temos um conflito de interesse muito perigoso, mas eu vou brevemente passar a palavra para o Marcel contribuir. Marcel, a palavra está contigo. Bom, primeiro boa tarde, pessoal. E fora Lula, isso aí, boa. Primeiramente fora Lula, isso aí. E fora Alexandre de Moraes também, cara. É isso aí. Michael, quero te agradecer muito, porque o que você fez não foi um tweet, não. Você largou uma bomba aí na rede social e estava embarcando para o Brasil no mesmo momento. Então, coragem enorme de estar fazendo esse trabalho já às vésperas de chegar no Brasil. E eu quero também dar crédito a quem merece, como disse o Michael, de dois brasileiros trabalhando junto, o David Agape e o Eli Vieira Júnior, que está aqui. Eu queria que o Eli, se permitisse, sentasse com a gente aqui, porque ele merece. E eu vou dar dois motivos principais. Primeiro, pela coragem de enfrentar a situação. E segundo lugar, por representar todos os jornalistas do Brasil que fazem trabalho de jornalista. Não como lamentavelmente está acontecendo com a parte grande da imprensa hoje e está passando pano para tudo o que está acontecendo, quando não colaborando. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que, como será o nome do nosso painel, já fazendo propaganda e todo mundo 2 horas, o poder da mordaça. Esse poder ele é efetivo, infelizmente. As pessoas estão com medo de falar, com medo de se pronunciar, porque há consequências para isso, e são consequências que não estão na lei, não estão na Constituição. E é por isso que as pessoas têm medo, porque quando tem lei, quando tem Constituição, você sabe qual é o limite, você sabe até onde pode ir, ainda que seja um limite imoral. É aquilo que Bastiat dizia, né? Quando há uma imoralidade, uma ilegalidade, há uma decisão a tomar entre uma e a outra, é complicado para o cidadão que quer ser justo saber o que vai fazer, se vai continuar praticando uma imoralidade porque é legal, ou vai cometer uma ilegalidade mesmo que considere ser moral. Mas quando não há nem referência, você está nas mãos de quem? Do tirano, do ditador, do autoritário do momento, de um homem. E o governo não pode ser de homens, o governo deve ser de leis, como foi dito ontem por várias vezes, em vários discursos aqui no Fórum da Liberdade, e este é o local ideal para a gente discutir esse assunto. Então, parabéns ao Fórum da Liberdade por estar permitindo também que se faça a discussão nesse momento, e dá para ver pelo número das pessoas assistindo aqui quão interessante, urgente e necessário é este assunto para o Brasil hoje. Obrigado, Marcel. Realmente é isso, a nossa Constituição virou interpretativa, né? Subjetiva. Objetivamente nós não temos mais segurança jurídica alguma. Eli, por favor, contribui com a tua parte. Obrigado. Eu queria comentar que o que chamou minha atenção naquele documento que a gente achou sobre o processo contra o Marcel, que até estava sob sigilo, né? E os próprios conselheiros jurídicos do Twitter perguntam por que isso está sob sigilo. A gente está perguntando a mesma coisa há 5 anos, desde que foi aberto o inquérito das fake news, né? 5 anos de
exceção, né? E me chamou a atenção também que o Alexandre de Moraes estabeleceu uma multa, caso o Twitter não removesse conteúdos publicados pelo senhor, de R$150 mil por hora, né? Aí eu me perguntei, ontem eu vi um comentário aqui nos primeiros painéis do evento, eles estão falando de economia básica, que chato. Eu acho que o Alexandre de Moraes precisava estar aqui para ter lições de economia básica, porque em que mundo ele vive para estabelecer uma multa vultosa como essa? E o nosso judiciário, ele está sugando 1,61% do nosso PIB. Isso é 3 vezes e meia mais que a França, que já tem fama de ter estado inchado dentro do contexto europeu. Então, a gente está pagando pela mordaça, né, na nossa própria boca. É isso que está acontecendo. Marcelo, se tu puder, é possível publicizar o que ocorreu aí, detalhar um pouco melhor, que tu comentaste ontem no quadro, mas... Sem dúvida. E em seguida, passando de volta para o Michael, acho que eu já conhecia o processo, apesar de ter tomado, de fato, conhecimento de que não minhas redes, pelo menos no primeiro momento, imaginava que fosse apenas uma postagem, tinha sido censurado porque eu recebi uma notificação do YouTube no meu e-mail, avisando, só notificando mesmo, que a Justiça Eleitoral, por meio dos... Deixa eu pegar o nome certinho aqui, que é coisa de Big Brother aqui, ó. Trata-se de procedimento iniciado a partir de informação encaminhada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação acerca de manifestações públicas realizadas pelo deputado federal eleito Marcel Van Hatten, que atingem a integridade e a normalidade do processo eleitoral, incentivando a realização de captação ilícita de sufrágio por coação e do crime de coação eleitoral. Sabe o que eu estava fazendo nesse vídeo, Sonderman? Eu gravei lá em Santa Maria junto com o José Pirresdo, no sábado antes da eleição, no segundo turno, já no final. Eu estava criticando certos procuradores e promotores do Ministério Público do Trabalho, dizendo que estavam assediando empreendedores, empresários, porque queriam que assinassem termos de ajustamento de conduta sob pena de, se não assinarem, terem altas multas, por dizer para os seus empregados quais eram as consequências de um voto em Lula e quais eram as consequências de um voto em Bolsonaro no segundo turno. Eu critiquei e fui censurado pela Justiça Eleitoral, porque estavam, certamente ainda estão, me monitorando, entenderam que este vídeo estava, como eu disse agora há pouco, atacando a integridade do processo eleitoral. Agora, a situação do Twitter é mais interessante ainda e tão absurda, que a coisa está funcionando de uma forma tão industrial, como vocês colocaram na thread de vocês, que o Alexandre de Moraes enviou o pedido para retirar meu vídeo do ar para todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e assim por diante. Acontece que esse vídeo não foi postado no Twitter, e o Twitter respondeu: não tem o URL no processo, e nós fomos nos informar e não existe esse vídeo no Twitter. Ou seja, até para censurar o Estado é absolutamente incompetente e ineficiente, pelo menos nesse caso ficou claro. E aí, só avançando um pouco o tema para não ficar só no meu caso, e eu dificilmente toquei nesse caso, muito pouca gente conhece, porque eu nunca fiz desse caso o caso da defesa da liberdade de expressão no Brasil e do combate ao autoritarismo, para não acharem que eu estava me defendendo. Não, tem muita gente muito menos relevante hoje, porque sou deputado, tenho imunidade parlamentar, que merece muito mais a minha defesa e que está sofrendo aí condenação de 14, 15 anos de cadeia, sem sequer ter estado no local dos vandalismos no Brasil. Mas voltando ao meu caso, um mês depois, mais ou menos, de eu ter sido censurado, esse vídeo ter sido retirado das redes e de eu ter tentado constituir advogado, o que só foi possível, se eu não me engano, quase meio ano depois, um mês mais ou menos depois de eu ter sido censurado nesse vídeo, eu recebo a informação da Câmara dos Deputados de que não apenas as redes de vários parlamentares que estavam com os seus canais bloqueados, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Major Vitor Hugo, no pós-eleição,
eleição, porque trataram, sei lá, de urna, de processo eleitoral, etc., as minhas redes também estavam sendo desbloqueadas. Mais uma ineficiência do Estado, porque elas nunca tinham sido efetivamente bloqueadas. E seriam mantidas no ar sob a condição de que eu não reincidisse em mensagens atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado democrático de direito. Caso contrário, a multa diária esteve fixada até agosto do ano passado no valor de R$20 mil por dia, a qual poderá inclusive ser descontada diretamente dos vencimentos dos deputados federais, ou seja, do meu salário, e os eleitos recebam ou venham receber da Câmara dos Deputados. Ou seja, ainda me mantiveram sob uma espécie de mordaça, ou tentaram, porque nunca conseguiram, para que eu ficasse durante todo esse período receoso de falar qualquer coisa que eles interpretem como atentatório à justiça eleitoral e ao Estado democrático de direito. O que é exatamente, ninguém sabe, ninguém viu, mas você fica na mão das pessoas. Eu não me calei, continuei falando, porque eu não me vergo a esse tipo de mordaça. Eu tenho certeza que todos aqui, da mesma forma, não se deixam abalar por tiranos covardes, como bem disse, que precisam ser cada vez mais desmascarados. E parabéns de novo pelo trabalho de vocês. Marcelo, vamos muito longe. Tivemos há menos de 2 meses o episódio do jornalista português Sérgio Tavares, veio fazer uma cobertura jornalística aqui no país. Teve o passaporte retido sem prévio aviso. Não te preocupa, Michael, não deve ocorrer novamente. Não fosse a embaixada portuguesa intervir, talvez tivesse outros fins aí, né? Vamos saber. Mas aproveitando esse ponto, pouca gente sabe que nas últimas ordens judiciais do Alexandre de Moraes, essas que foram dirigidas contra o ex-presidente Bolsonaro, generais e outros, na sexta-feira antes do Carnaval, o ministro Alexandre de Moraes pediu que fossem recolhidos passaportes brasileiros e estrangeiros, o que é um absurdo, porque o passaporte estrangeiro inclusive, está escrito em qualquer passaporte, propriedade do país que o emitiu. Para vocês verem o tamanho da loucura que nós estamos vivendo hoje. Eu ia dizer uma coisa, é que a solução à falsa informação é mais informação, é a informação correta. E também a solução a ódio, a solução ao discurso de ódio é de falar, né? Existe uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa negra, que ele convertiu muita gente de Ku Klux Klan. Você sabe o Ku Klux Klan, né? Como ele faz? Ele faz de conversar, que a pessoa racista vê que ele é ser humano, né? Essa não é a maneira, é com conversa, é com discurso. Também a informação errada, você tem que corrigir, tem que ter debate. Então, as pessoas que querem reprimir a expressão, o que eles verdadeiramente querem é de só deixar propaganda do Estado. Esse é o último motivo deles. Eles não querem verdade, eles querem propaganda. É por isso. E também, uma coisa que me assusta sempre, são os meios de comunicação, né? Se você dizer mídia. É a mídia que estão exigindo a censura. E são eles, é o Globo, é o Folha de São Paulo. Eles querem reprimir a expressão livre. É uma coisa impressionante. Eles devem ser ao lado de expressão livre, mas eles estão exigindo censura. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante de explicar. É que não somente querem censura, eles querem fazer propaganda e querem monopólio a dominar o discurso. E isso se você perde a expressão livre, não tem mais democracia, não tem mais civilização. Toda a civilização depende de expressão livre.
não pode fazer nada se não pode se expressar. E essa é uma coisa, a gente precisa de um movimento de verdade, a gente precisa de um movimento do povo. Eu vejo aqui, tem muita gente, vocês não precisam estar aqui, mas vocês querem fazer essa luta juntos. E eu espero que esse é o Fórum da Liberdade, vamos fazer um coletivo, não sei, vamos fazer um movimento, a gente pode ajudar, a gente vai reunir em Londres, ele vem a Londres em junho, mas eu posso voltar, se eles me deixam, e vamos continuar. Esse é o início, não é o fim. Perfeito, Michael. Bom, reforçar o convite, pessoal, acessem o trabalho realizado pelo Michael Schellenberger, Eli Vieira e David Agape. Procure por Twitter Files no próprio X, não sei se em outras mídias também foi feita a divulgação. Twitter Files, nós não podemos normalizar esse tipo de comportamento. Eu estava conversando antes, puxa, mas foi um executivo de uma Big Tech que foi processada pelo governo porque ele não quis entregar informações. Pessoal, se ele entregasse informações, é de uma gravidade, é que a gente acaba normalizando uma coisa porque acaba entrando no nosso dia a dia, chega uma informação, ok, ocorreu. Nós não podemos normalizar esse tipo de ocorrência, né? Não só se ele entregasse, é importante mencionar que, de acordo com o que diz o Twitter Files sobre o Brasil, Google e Meta entregaram. Sem ordem judicial. Então, o que aconteceu foi que quando o Rafael Batista, que era um dos conselheiros sêniores do Twitter, ele se recusou a dar certos dados, um promotor do Ministério Público de São Paulo indiciou ele criminalmente. E nessas tratativas, um argumento do promotor era que, mas o Uber, WhatsApp, Instagram, Facebook entregam sem ordem judicial, por que o Twitter também não pode ser assim? Então, normalizando uma prática que vai contra o marco civil. O marco civil surgiu num momento muito importante, foi em 2014, eu acredito, e aquele era um momento em que eu acho que a sanha de censura, especialmente na esquerda, não estava tão inflamada quanto agora, e contaminando o judiciário, por isso. E sobre o Alexandre de Moraes, uma coisa que eu estava pensando enquanto vocês falavam, o que ele revela sobre quem ele é nessas decisões, é que as decisões lá dentro das fake news, por exemplo, visando o Monark, né, o podcaster, às vezes parece o blog dele, ele escreve em caixa alta, né, quando ele está exaltado, é o blog do Alexandre de Moraes. E uma coisa que ele fez 2 vezes nessas decisões foi comparar a si mesmo ao Winston Churchill. Né? E ele fala, quem é contra a minha censura é como os pacificadores, como o Chamberlain estava pacificando Hitler. Então, assim, na minha opinião, isso também, além das características aqui do caráter que foram aventadas, especuladas, para mim parece uma grande soberba também. Isso vai de volta para o básico. Vai de volta para o básico. O cidadão, salvo exceções, jamais pode ser monitorado pelo Estado. É o Estado que deve ser monitorado pelo cidadão. É o básico. Sem dúvida, eles querem manter o monopólio da verdade. Quanto menos pessoas, menos mídias divulgando livremente, a narrativa deles acaba prevalecendo. Bom, Michael, para nós não tomarmos mais seu tempo aqui, agradecendo novamente, os próximos passos após a divulgação, o que vocês esperam que ocorra? Vocês já receberam algum contato oficial de alguma autoridade? Ainda não? Como é que vocês... Eu acho que a questão é de que você vai fazer. Né? E qual necessitamos legislação, né? Nós temos a CPI do abuso de autoridade, está protocolado para você só começar a trabalhar. Né? E você tem que cuidar no aeroporto da Polícia Federal. E temos ali o Hugo Freitas, jurista, que tem acompanhado o caso, opinado notícias dele. Ele tem o projeto da liberdade de expressão, está pronto. Ele é o principal autor junto com o André Brasília e o Marcel, por favor. Podem contar comigo, com certeza. Nós já tínhamos falado sobre isso em Londres, durante a realização do ARC, do Jordan Peterson, lá, a gente conversou sobre isso. Nós temos desafios enormes na Câmara e no Senado nesse momento. Eu protocolei a CPI do abuso de autoridade junto com 170 deputados.
pela segunda vez, ou seja, há um apelo da minoria da Câmara, formada por 1/3 dos deputados, para que sejam investigados abusos de autoridade. Nós propusemos uma legislação nova, uma lei complementar para tirar qualquer tipo de poder normativo do TSE, que já não tem, mas está fazendo, então é preciso tirar esse poder de legislar. O TSE não precisa tirar de novo, mas tem que fazer. Tem essa legislação em defesa da liberdade de expressão e a gente precisa continuar falando. Tem muita gente que diz, você está falando, vai fazer mais o quê? A gente precisa continuar falando, cada um de vocês tem que continuar falando, porque o volume das nossas vozes vai aumentando. Se a gente parar de falar, é porque a gente perdeu. Eu só vou parar de falar quando eu estiver morto. Tem que continuar falando. E isso é fundamental. E na próxima eleição, 2026, vocês sabem, tem essa eleição municipal agora como passo intermediário. Se o Supremo não fizer nenhum pedido de impeachment, andar até o final dessa legislatura, tá difícil, mas a pressão popular pode ajudar. Povo na rua é fundamental. Se não acontecer, o foco número 1 da política brasileira, do cidadão brasileiro, na minha modesta opinião, é ter maioria no Senado da República para fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só assim para normalizar